Existe um peso que você carrega. Talvez não consiga nomear exatamente o que é, mas você sente. É aquela sensação de que algo, ou alguém, está bloqueando o seu caminho. Aquela certeza íntima de que sua vida deveria estar fluindo melhor, mas parece haver uma força invisível trabalhando contra você. Não são apenas coincidências ruins. Não é só azar. É algo mais profundo, mais direcionado, mais persistente. Durante anos, tentei entender esse fenômeno. Por que algumas pessoas, apesar de todos os esforços, parecem estar constantemente travadas? Por que oportunidades escapam nos últimos momentos? Por que relacionamentos saudáveis, de repente, se deterioram sem razão aparente? Por que a saúde se fragiliza mesmo com todos os cuidados? Até que um rabino idoso, numa conversa que mudaria completamente minha compreensão da realidade, me disse algo que nunca esqueci. Charlie, o mundo que você vê não é o único mundo que existe. Há forças operando além do visível. E quando alguém direciona energia negativa para você, seja por inveja, raiva, ressentimento ou pura malícia, essa energia não desaparece no ar. Ela se instala, cria raízes e começa a sabotar sua vida de formas que você nem imagina. Ele me contou, então, sobre um método ancestral, guardado cuidadosamente nas tradições mais antigas do povo judeu. Um método que não requer confronto direto, não precisa de palavras duras, não envolve violência de nenhum tipo. É silencioso, discreto, mas devastador para quem está atacando você energeticamente. E hoje vou compartilhar esse método com você. Mas, antes, preciso que entenda algo fundamental: isso não é brincadeira. Não é curiosidade. Não é algo para testar. É um conhecimento sério, com consequências reais. Se você está sentindo energias densas ao seu redor, se percebe que alguém está sabotando seu caminho, se obstáculos invisíveis estão impedindo seu progresso, escreva nos comentários agora: corto todo o laço com quem me ataca e recupero minha força agora. Fique até o final, porque vou contar a história real de David, um homem que estava literalmente à beira da ruína total por causa de um sócio que o traía. E como, ao aplicar esse método ancestral, não apenas se libertou, como viu seu inimigo implorar de joelhos por perdão. A história de David, quando a traição vem de quem você mais confia. David tem 52 anos. É divorciado há 4 anos e vive em São Paulo, numa zona tranquila perto da Paulista. A vida toda foi um homem correto, trabalhador obstinado, daqueles que constroem tudo com as próprias mãos. Durante mais de 20 anos, edificou um negócio de importações sólido e respeitado no mercado. Tinha um sócio, vamos chamá-lo de Marcelo, com quem trabalhava havia uma década. No começo, a parceria era perfeita. Mais que sócios, eram amigos verdadeiros. Almoçavam juntos, celebravam vitórias juntos. Suas famílias se conheciam. Havia confiança absoluta. Mas algo mudou. Algo escuro começou a crescer por baixo da superfície. Há cerca de 2 anos, David começou a perceber sinais estranhos, olhares que duravam um segundo a mais, comentários com veneno nas entrelinhas, decisões importantes sendo tomadas sem consultá-lo, como se ele já não importasse. David, sendo quem era, tentou manter a paz. Pensou que eram apenas atritos normais de qualquer negócio, tensões passageiras. Nada que uma conversa honesta não pudesse resolver. Mas estava enganado. Terrivelmente enganado. Marcelo não estava apenas se afastando. Marcelo estava sabotando ativamente. E pior, fazia isso de forma tão sutil, tão calculada, que David demorou meses para perceber a extensão da traição. Marcelo começou a falar mal de David com os clientes mais importantes, usando insinuações venenosas. David anda meio perdido ultimamente, sabe? Acho que está com problemas pessoais. Ou, entre nós, David está com dificuldades financeiras. Não sei quanto tempo vai conseguir manter isso. Quando contratos grandes estavam prestes a fechar, Marcelo garantia que algo desse errado no último momento, um documento perdido, uma informação crucial esquecida, e, depois, claro, culpava David publicamente. Quando clientes reclamavam, mesmo que a falha fosse completamente de Marcelo, ele redirecionava a culpa para o sócio.
Você sabe como é o David. Eu avisei para ele verificar isso. A vida de David se transformou num pesadelo acordado. Em 6 meses, perdeu 3 clientes que representavam quase 40% da receita da empresa. Clientes de anos, de décadas, alguns, que simplesmente desapareceram, sem explicação clara. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o que estava acontecendo com ele. Sua saúde começou a desmoronar de forma alarmante, dores de cabeça constantes que nenhum remédio aliviava, insônia profunda, ficava horas olhando para o teto, incapaz de desligar a mente, uma opressão no peito que, às vezes, o fazia pensar que estava tendo um infarto. Sua filha mais velha, com quem sempre teve um relacionamento próximo, de repente parou de visitá-lo. Um mal-entendido absurdo que ele nunca conseguiu esclarecer, como se houvesse um véu invisível entre eles, distorcendo cada palavra. Depois veio o acidente de carro. David é um motorista cuidadoso, dirige há mais de 30 anos sem um arranhão. Mas, numa tarde comum, voltando do escritório, algo aconteceu. Ele jura que o freio simplesmente não respondeu. Bateu violentamente num poste. Sobreviveu por milagre. Mas os custos médicos, o carro e o trauma foram devastadores. E foi exatamente nesse momento de maior vulnerabilidade que David descobriu a verdade. Ele chegou cedo ao escritório numa manhã de terça-feira. A porta do escritório de Marcelo estava entreaberta, e David ouviu a voz do sócio ao telefone. O que ouviu o deixou completamente paralisado. Marcelo estava rindo, uma risada gelada, cruel, satisfeita, e dizia ao interlocutor do outro lado: Sim, sim, está funcionando perfeitamente. Contratei aquela mulher que você recomendou, sabe? A que trabalha com essas coisas. E, cara, David está desmoronando exatamente como planejei. David sentiu o sangue gelar nas veias. Marcelo continuou. A saúde dele está indo pro saco. Os clientes estão vazando. A filha dele não fala mais com ele. Isso foi genial, não foi? E aquele acidentezinho de carro, perfeito. Custou uma fortuna para ele. Em alguns meses, ele vai estar tão quebrado, tão destruído, que vai praticamente me implorar para comprar a parte dele da empresa. Por migalhas, é claro. A risada que veio depois foi a coisa mais sombria que David já tinha ouvido na vida. Ele saiu dali sem ser percebido, sentou no carro e, pela primeira vez em décadas, esse homem forte, esse construtor de império, chorou. Chorou de raiva, de impotência, de traição profunda. Como poderia se defender? Não tinha provas concretas para apresentar na justiça. Marcelo era inteligente demais para deixar rastros óbvios. E, se realmente havia contratado alguém para fazer trabalhos contra ele, o que David poderia fazer? Confrontar Marcelo diretamente? Isso poderia piorar tudo. Processar? Com que evidências? E, enquanto isso, sua vida continuaria desmoronando. David estava encurralado, desesperado, sem saída aparente. Foi quando se lembrou do tio Moisés. Moisés tem 78 anos. Vive no bairro judeu da cidade, numa casinha antiga cheia de livros e memórias. Sempre foi respeitado na comunidade por seu conhecimento profundo das tradições ancestrais, práticas antigas que raramente são compartilhadas com quem está de fora. David foi até lá numa tarde chuvosa e contou tudo, cada detalhe, cada suspeita, cada sintoma. O acidente. A conversa que ouviu. Moisés ficou em silêncio por muito tempo. Seus olhos escuros estudavam o sobrinho com uma intensidade que quase assustava. Finalmente, falou. David, escuta com muita atenção o que vou te dizer. Existe um método muito antigo, tão antigo que poucos ainda sabem usar corretamente. É um método que os rabinos ensinavam apenas aos discípulos mais próximos, porque o poder dele é considerável. Ele fez uma pausa e continuou. É discreto. Ninguém vai saber que você fez. É efetivo. Muito efetivo. E vai fazer com que Marcelo pague por cada gota de sofrimento que te causou. Mas você precisa seguir as instruções exatamente como vou ensinar, sem modificações, sem improvisações.
David, sem absolutamente nada a perder, decidiu confiar. Seguiu cada instrução ao pé da letra. E o que aconteceu nas semanas seguintes foi tão impressionante, tão precisamente devastador, que até David ficou assustado. 4 dias depois do ritual, Marcelo sofreu um colapso nervoso em plena reunião com investidores importantes. Começou a suar frio, a tremer, a falar coisas sem sentido. Precisou ser levado ao hospital. Nenhum médico encontrou causa física. 5 dias depois, a esposa de Marcelo o abandonou. Ela descobriu, de forma inesperada, dívidas secretas gigantescas que ele escondia havia anos, dívidas com agiotas, dívidas com pessoas perigosas. Em 3 semanas, Marcelo começou a ter problemas de saúde inexplicáveis, dores agudas que migravam pelo corpo. Nenhum exame detectava nada. Nenhum médico conseguia diagnosticar. Mas a dor era real, constante, insuportável. E os pesadelos, todas as noites. Pesadelos aterrorizantes. Acordava gritando, coberto de suor frio, com o coração disparado. Parou de conseguir dormir mais de 2 horas por noite. Mas o que aconteceu depois de 6 semanas foi o mais impactante de tudo. Era um domingo à tarde. David estava em casa tentando relaxar quando a campainha tocou. Ele abriu a porta, e ali estava Marcelo. Mas não era o Marcelo arrogante, confiante, maquiavélico que David conhecia. Era um homem destruído, olhos fundos e escuros, cheios de terror, pele pálida, quase cinza, mãos tremendo violentamente. Marcelo desabou de joelhos no tapete da entrada e começou a chorar. Chorar como uma criança assustada, soluços que sacudiam todo o corpo. David, pelo amor de Deus, para com isso. Para, por favor. Eu sei que é você. Eu sei. Tudo está desmoronando. Tudo. Minha mulher me deixou. Meus filhos não falam comigo. A empresa está indo à falência. Estou com dívidas que não consigo pagar. E essa dor que ninguém consegue explicar. Esses pesadelos, toda maldita noite, eu não aguento mais. Não aguento. Ele agarrou as pernas de David, implorando. Eu fiz mal para você. Eu sei. Eu fui um canalha. Eu traí você. Eu contratei aquela mulher para fazer trabalho contra você. Eu causei tudo aquilo, o acidente, os problemas com sua filha, os clientes que sumiram. Tudo fui eu. Mas para, por favor, para. Eu vou fazer qualquer coisa. Vou assinar minha parte da empresa para você. Vou sumir da sua vida. Só para com isso. David olhou para ele em silêncio por um longo momento. Depois disse, com uma calma assustadora. Marcelo, eu não fiz nada com você. O que está acontecendo na sua vida agora é simplesmente o peso de todo o mal que você causou. As forças universais estão cobrando, e elas não param até que a dívida esteja paga por completo. 3 anos se passaram desde aquele dia. Hoje, David tem seu próprio negócio, mais próspero do que nunca. Recuperou completamente a saúde. Sua filha voltou a falar com ele. O mal-entendido se desfez como fumaça. Sua vida está em ordem, em paz e em abundância. Marcelo teve que vender sua parte da antiga empresa por uma fração do valor real, apenas para pagar as dívidas mais urgentes. Mudou-se para outra cidade. A última notícia que David teve é que ele trabalha num emprego comum, humilde, sem nada do poder e do prestígio que tinha antes. A justiça cósmica foi cumprida. Quer saber exatamente o que David fez, cada detalhe do método? Fique comigo, porque vou explicar tudo agora. Mas, primeiro, preciso que você entenda algo absolutamente crucial: por que este método funciona e por que você tem todo o direito de usá-lo. Antes de ensinar o método, preciso que você entenda a base espiritual por trás dele. Isso não é magia negra, não é feitiçaria, não é nada obscuro ou maligno. Na verdade, é o oposto. Este método funciona porque você está ativando leis espirituais universais, que existem independentemente de qualquer crença religiosa específica, leis antigas como a própria consciência humana.
Não importa se você pratica o judaísmo, se é cristão, se é ateu, se acredita em energias universais ou se confia em princípios ancestrais. Este método funcionou para pessoas de todas as origens durante gerações incontáveis. E funciona por um motivo simples: você não está fazendo nada injusto. Não está atacando alguém inocente. Está usando princípios espirituais para que a justiça, a verdadeira justiça cósmica, alcance a sua vida. Você está devolvendo. Não está criando mal do nada. Está redirecionando o mal que já foi criado contra você, devolvendo, multiplicado, a sua fonte original. As tradições mais antigas ensinam algo que a sociedade moderna esqueceu. Quando alguém ataca você espiritualmente, energeticamente, você não tem apenas o direito, mas o dever de se defender. Os rabinos mais velhos costumavam dizer: aquele que permite ser destruído sem se defender não é humilde, é um covarde espiritual. Um tolo que desperdiça o dom da vida que recebeu. Você tem todo o direito de se proteger. Todo o direito de fazer com que aqueles que lhe causaram mal enfrentem as consequências naturais de seus atos. Este ritual não requer que você odeie ninguém. Não exige raiva. Não precisa de vingança pessoal. Requer apenas 3 coisas: clareza sobre quem está atacando você, determinação para se defender e confiança nas leis universais do equilíbrio. O resto, o universo se encarrega, e se encarrega com uma precisão cirúrgica que vai surpreender você. Agora sim, vamos ao que realmente importa: o que você precisa, os 4 elementos sagrados do ritual. Para realizar este ritual ancestral, você precisa de 4 elementos muito específicos. Cada um tem um propósito energético fundamental. Vou explicar exatamente o que você precisa e, mais importante, por que cada ingrediente é tão poderoso. Elemento 1. Sua própria urina, da primeira hora do dia. Eu sei que isso pode soar estranho, até repulsivo para ouvidos modernos, mas ouça com atenção: isso é absolutamente essencial para o ritual funcionar. Sua urina, especialmente a primeira que você produz ao despertar, antes de comer ou beber qualquer coisa, contém sua essência energética mais concentrada e potente. Durante a noite, enquanto você dorme e seu corpo descansa, ocorre um processo fascinante. Seu organismo processa e concentra toda a sua energia vital, sua assinatura espiritual única, sua frequência vibracional pessoal. Nas tradições ancestrais de múltiplas culturas, desde práticas orientais milenares até métodos xamânicos indígenas, a urina sempre foi considerada um fluido sagrado. Por quê? Porque ela transporta sua vibração energética única. Pense nisso: ninguém mais em todo o planeta, entre 8 bilhões de pessoas, tem uma urina com exatamente a mesma frequência energética que a sua. É como sua impressão digital espiritual, seu selo pessoal no plano energético. Quando você usa sua urina em um ritual desta natureza, está declarando ao universo: esta é minha energia, meu poder, minha essência inviolável, e ninguém tem direito de atacá-la impunemente. E essa energia, quando misturada corretamente com os outros elementos que vou ensinar, se transforma em uma força espiritual literalmente imparável contra aqueles que te atacaram. Como coletar? Você precisa coletar a primeira urina do dia em um recipiente limpo. Pode ser um copo, um frasco pequeno, uma xícara, o que você tiver disponível. O importante é que seja a primeira urina, antes de comer, beber água ou fazer qualquer outra atividade. Elemento 2. Sal, o destruidor e purificador universal. O sal é um dos elementos mais poderosos que existem no mundo espiritual. Durante milênios, todas as culturas humanas usaram sal para purificar espaços, proteger pessoas e destruir energias negativas. Mas, neste ritual específico, o sal tem um propósito duplo e devastador. Primeiro, ele atua como amplificador energético, potencializa a força da sua intenção, multiplicando-a exponencialmente. Segundo, e isso é crucial, ele age como destruidor. Quando você mistura sal com sua urina e com o nome do seu inimigo, o sal começa um processo de corrosão energética. Ele enfraquece a energia dessa pessoa, a desintegra, a destrói metodicamente. Pense em como o sal corrói metal, derrete gelo, resseca e destrói matéria orgânica. Esse mesmo poder destrutivo natural atua no plano energético contra quem está te atacando. O ideal é usar sal marinho,
Porque ele vem diretamente do oceano e tem uma vibração energética mais potente, mais crua, mais conectada às forças primordiais. Se conseguir sal marinho grosso ou sal de rocha, perfeito. Mas, se só tiver sal de cozinha comum, sal refinado ou mesmo sal rosa do Himalaia, também funcionará. O importante não é o tipo exato de sal, e sim a clareza e a intensidade da sua intenção ao usar. Quantidade necessária: aproximadamente uma colher de sopa cheia ou 2 colheres de chá bem cheias. Não precisa mais do que isso. Elemento 3. Papel branco, a tela da sua intenção. O papel branco representa a pureza e a clareza absoluta da sua intenção. É como uma tela limpa onde você vai plasmar o nome do seu inimigo, conectando sua energia vital com a energia dessa pessoa de forma indissolúvel. Idealmente, use papel branco completamente liso, sem linhas, sem pautas, sem marcas. Papel sulfite comum funciona perfeitamente. Se não tiver, pode usar qualquer papel branco que tem em casa, folha de caderno, papel de impressora, até um pedaço de cartolina branca serve. O importante é que seja um papel limpo, sem rugas, sem manchas, sem rabiscos. Não precisa de uma folha inteira, um pedaço do tamanho da sua mão já é mais do que suficiente. Elemento 4. Caneta ou marcador preto, o selador de destinos. A cor preta é absolutamente fundamental aqui. No mundo energético, o preto tem uma propriedade única: ele absorve todas as frequências, todas as energias, sem exceção. Quando você escreve com tinta preta, está selando sua intenção da forma mais potente possível. Está criando uma marca energética que não pode ser apagada, não pode ser revertida. Se você tem uma caneta de tinta preta, use-a. Se tem um marcador permanente preto, melhor ainda. Em último caso, se tiver apenas um lápis grafite, pode servir, embora a tinta líquida sempre seja mais poderosa do que o grafite seco. Agora, esses 4 elementos, separadamente, já são poderosos. Mas, quando você os combina neste ritual específico, seguindo o procedimento exato, você cria uma tempestade energética a qual seu inimigo simplesmente não terá como resistir. A vida dele vai começar a desmoronar, obstáculos vão aparecer constantemente, a saúde vai enfraquecer, os planos vão fracassar sistematicamente, eventualmente, sempre, sem exceção, essa pessoa vai sentir uma urgência inexplicável, quase compulsiva, de pedir seu perdão. É a justiça cósmica em ação. Como realizar o ritual, passo a passo detalhado. Agora vou explicar, em detalhes minuciosos, como realizar este ritual ancestral. Preste extrema atenção, porque cada detalhe, cada nuance, é crucial para o sucesso. Quando fazer? Este ritual deve ser feito pela manhã, idealmente logo ao despertar, antes de fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque a energia matutina é a mais pura, a mais potente, a mais conectada com as forças universais. Sua mente está descansada, seu espírito está renovado, e sua conexão com os planos superiores está no auge. É o momento de maior poder pessoal do dia inteiro. Se, por alguma razão realmente importante, você não puder fazer imediatamente ao despertar, pode realizar durante as primeiras horas da manhã, antes do meio-dia. Mas quanto mais cedo, melhor, quanto mais perto do amanhecer, mais potente. Nunca, em hipótese alguma, faça este ritual à noite. A energia noturna é completamente diferente, mais receptiva, mais passiva. O ritual não terá a mesma efetividade. Preparação do espaço. Busque um lugar na sua casa onde possa estar completamente sozinho, sem interrupções. Pode ser seu quarto, o banheiro, a cozinha, qualquer canto onde você se sinta confortável e tranquilo. Feche a porta. Desligue o telefone ou coloque no modo avião. Você precisa de concentração total. Este não é momento para distrações, mensagens, notificações, nada. Reúna todos os elementos e coloque-os à sua frente, organizados e prontos para uso: o recipiente com a urina que você acabou de coletar, o sal, o papel branco e a caneta ou marcador preto. Passo 1. Escrever o nome. Pegue o papel branco e a caneta preta. Agora vem a parte mais crucial. Se você sabe com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida, quem é a pessoa que está te fazendo mal,
escreva o nome completo dela 3 vezes. Nome completo significa nome e sobrenome, tudo. Exemplo: se seu inimigo se chama Marcelo Andrés Fernandes Castro, escreva 3 vezes. Marcelo Andrés Fernandes Castro. Marcelo Andrés Fernandes Castro. Marcelo Andrés Fernandes Castro. Escreva com clareza, caligrafia legível, sem rasuras e sem erros de ortografia. Cada letra importa. E aqui está algo extremamente importante: enquanto escreve, você precisa visualizar essa pessoa com o máximo de clareza possível. Veja o rosto dela na sua mente, os olhos, a expressão, os gestos característicos. Sinta todo o mal que ela te causou. Não reprima. Permita que a raiva, a frustração, a dor, a traição, tudo isso se canalize através da sua mão enquanto você escreve. Essa carga emocional é combustível energético poderoso. Agora, atenção máxima: se você não está completamente seguro de quem é seu inimigo verdadeiro, se tem dúvidas, se apenas suspeita, então não escreva nenhum nome específico. Em vez disso, escreva a palavra inimigo 3 vezes. Inimigo. 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 Isso é importante. Se tiver qualquer dúvida, use apenas inimigo. Passo 2. Mergulhar o papel na urina. Com o nome, ou a palavra inimigo, escrito 3 vezes, pegue o papel e mergulhe-o completamente no recipiente com sua urina. Certifique-se de que o papel fique encharcado, completamente saturado. Cada fibra do papel precisa estar impregnada da sua essência. Um detalhe importante: tente não tocar a urina diretamente com os dedos. Use um palito descartável, uma colher velha que será descartada depois, ou afunde o papel com cuidado usando apenas as pontas dos dedos. Se tocar acidentalmente, não é grave, apenas lave bem as mãos com água e sabão depois. Deixe o papel completamente submerso. Enquanto faz isso, diga em voz alta ou mentalmente, mas com convicção total: com minha essência, selo o teu destino. O que me fizeste retorna a ti, multiplicado por 3. Passo 3. Adicionar o sal destruidor. Agora pegue o sal, meça uma colher de sopa cheia, ou 2 colheres de chá bem cheias, e adicione diretamente ao recipiente onde está a urina com o papel encharcado. Enquanto o sal cai na mistura, visualize com o máximo de clareza e intensidade possível a vida do seu inimigo começando a desmoronar. Imagine cada grão de sal como um obstáculo que essa pessoa vai enfrentar, uma dificuldade, um bloqueio, um problema aparentemente sem solução. Veja essa pessoa enfrentando frustração após frustração, planos que dão errado, oportunidades que escapam, relacionamentos que se rompem, saúde que fragiliza, noites sem sono, dias sem paz. Mexa a mistura levemente com o palito ou colher, apenas o suficiente para que o sal comece a se dissolver. Não precisa dissolver completamente. Passo 4. A declaração de justiça, o momento mais poderoso. Agora chegamos à parte mais potente do ritual. Pegue o recipiente com a mistura e segure-o perto do seu peito, na altura do coração. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, lenta e profundamente. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Centralize-se. Sinta seu próprio poder, sua força interior, sua dignidade. Lembre-se de que você não é uma vítima passiva. Você é um guerreiro espiritual que está reclamando seu direito sagrado à paz e à prosperidade. Com voz firme, em voz alta ou mentalmente, mas sempre com convicção absoluta, declare o seguinte: se você escreveu um nome, use esse nome. Se escreveu inimigo, use essa palavra. Nome inimigo, eu te convoco neste momento sagrado. Tu que encheste minha vida de sofrimento. Tu que me atacaste, me bloqueaste, me enviaste mal. Tu que conspiraste contra minha paz, minha saúde, minha prosperidade, declaro, com toda a força da minha essência, desde este instante, tudo que me fizeste retorna a ti, multiplicado por 3. Que tua vida se encha de obstáculos como tu encheste a minha. Que tua saúde se enfraqueça como tentaste enfraquecer a minha. Que tua paz se rompa completamente como rompeste a minha. Que teus planos fracassem sistematicamente como tentaste que fracassem os meus.
Que tua mente não encontre descanso até que venhas me pedir perdão de joelhos. Que sintas em teu corpo, em tua alma, em cada célula do teu ser, cada gota de dor que me causaste. Este é meu decreto, e assim será. As leis universais são minhas testemunhas. A justiça ancestral é minha aliada. Os espíritos dos meus antepassados me protegem. E tu, nome inimigo, pagarás cada segundo de sofrimento que me causaste. Que assim seja. Assim é. E assim será para sempre. Enquanto diz esta declaração, mantenha sua intenção absolutamente firme, sem dúvida, sem medo e sem culpa. Você está em seu pleno direito de se defender espiritualmente. Passo 5. Descartar a mistura. Assim que terminar a declaração poderosa, é hora de descartar a mistura, e isso é fundamental. O lugar onde você a descarta representa, simbolicamente, para onde você quer que vá a energia do seu inimigo. Existem duas opções principais. Opção 1, lixo, mais comum e mais efetiva. Leve o recipiente diretamente ao cesto de lixo da sua casa, de preferência um lixo externo, se houver. Despeje toda a mistura no lixo, a urina, o sal, o papel encharcado, tudo junto. Simbolicamente, você está declarando que seu inimigo é lixo, que merece estar no lixo, e que o destino dele é o lixo. Opção 2, vaso sanitário. Algumas pessoas preferem jogar tudo no vaso sanitário e puxar a descarga imediatamente, levando, simbolicamente, o inimigo pelo esgoto, às profundezas sujas onde ele merece estar. Ambas funcionam perfeitamente. Escolha a opção que mais ressoa com você. O que você não deve fazer em hipótese alguma? Não jogue na terra do seu jardim e não jogue em plantas da sua casa. Isso pode contaminar a energia do seu lar. Sempre descarte no lixo ou no vaso sanitário. Passo 6. Limpeza física. Depois de descartar a mistura completamente, lave muito bem as mãos com água abundante e sabão. Esfregue bem. Limpe também qualquer recipiente que tenha usado. Se preferir, descarte o recipiente inteiro, se for algo barato e descartável. Muitas pessoas optam por isso, usam um copo plástico descartável e jogam fora junto com a mistura. Não é necessário fazer nenhuma limpeza especial da casa. Não precisa defumar, não precisa passar sal, nem fazer nada disso. O ritual está completo e selado. Passo 7. Soltar mentalmente. Este é um dos passos mais importantes e que muitas pessoas ignoram. Uma vez que o ritual está feito, você precisa soltá-lo mentalmente. Não fique pensando constantemente no seu inimigo. Não fique obcecado procurando sinais de que o ritual está funcionando. Não espere ansiosamente pelos resultados. Confie. Confie plenamente que as forças universais escutaram seu chamado e estão trabalhando em seu favor com precisão. Os resultados podem começar a se manifestar em poucos dias ou levar algumas semanas, dependendo de dois fatores principais: a intensidade do mal que foi feito contra você e o quanto a pessoa avisada está protegida espiritualmente. Ainda assim, os resultados chegam. A justiça cósmica é inexorável. Aviso extremamente sério: leia antes de fazer qualquer coisa. Antes que você feche este vídeo e corra para fazer o ritual, preciso deixar um aviso da máxima seriedade. Leia com atenção total, porque isso pode fazer a diferença entre liberdade e desastre. Isto não é um jogo. Isto não é algo que você faça por curiosidade, por capricho ou apenas para testar. Este ritual somente, repito, somente, deve ser feito se você estiver 100% seguro de que a pessoa cujo nome vai escrever é realmente seu inimigo, realmente quem está lhe fazendo mal e realmente quem merece essa justiça cósmica. Por que isso é tão importante? Porque, se você escrever o nome de alguém que não é seu inimigo verdadeiro, se acusar, espiritualmente, uma pessoa inocente que não lhe fez mal, todo o poder deste ritual, toda a força que você acabou de ativar, pode se reverter contra você. E, quando digo se reverter, não é exagero, pode ser literalmente 3 vezes pior para você do que você desejou para aquela pessoa inocente. As leis universais, as forças cósmicas e os espíritos ancestrais não toleram injustiça. Eles punem com precisão e severidade quem usa poder espiritual para atacar inocentes.
Se você fizer este ritual movido por inveja injustificada, ciúmes infundados, raiva desproporcional, paranoia ou suspeita sem base real, prepare-se para ver sua própria vida desmoronar. Já houve casos, e não foram poucos, de pessoas que, agindo por impulso ou por raiva cega, escreveram o nome de alguém errado. As consequências foram terríveis. Uma mulher escreveu o nome da sogra, acreditando que ela tinha feito algum trabalho obscuro contra ela, quando, na realidade, era a própria prima quem estava causando os problemas. O ritual se reverteu e ela acabou hospitalizada por quase um mês, com uma doença que nenhum médico conseguia identificar. Outro homem escreveu o nome do vizinho, achando que estava sendo atacado espiritualmente, quando o vizinho era completamente inocente e o verdadeiro inimigo era um ex-colega de trabalho. O negócio do homem faliu em menos de 2 meses. Ele perdeu tudo. Este ritual é justiça espiritual, não vingança cega. É defesa legítima, não ataque gratuito. Por isso, preste muita atenção. Se você tiver qualquer dúvida, mesmo mínima, sobre quem exatamente está te atacando, não escreva nome nenhum. Escreva apenas inimigo 3 vezes. Quando você escreve inimigo, em vez de um nome específico, você permite que as forças universais identifiquem quem realmente está causando o mal. Elas veem tudo. Elas não erram. O efeito será o mesmo para quem merece, mas você se protege de reverter o ritual contra si mesmo por engano. Use seu critério, use sua intuição profunda e, em caso de dúvida, sempre escolha inimigo. Conclusão: seu direito sagrado à defesa espiritual. Você agora tem em suas mãos um dos conhecimentos mais poderosos e guardados das tradições ancestrais judaicas, um método testado por gerações, um ritual que funciona com precisão, mas que exige responsabilidade. Use este conhecimento com sabedoria, com certeza e com o coração limpo, defendendo-se legitimamente, não atacando injustamente. Lembre-se, você não é fraco por precisar deste ritual. Você não é mau por se defender espiritualmente. Você tem o direito sagrado, ancestral e cósmico de viver em paz, sem bloqueios, sem ataques e sem pessoas negativas tentando destruir sua vida. Este ritual se baseia em leis espirituais universais, mais antigas que qualquer religião e mais profundas que qualquer tradição. Se você decidir fazê-lo, faça um pedido sincero. Faça com responsabilidade, com certeza absoluta e com confiança inabalável nas forças que está invocando. E lembre-se sempre, você merece viver em paz. Você merece prosperidade. Você merece amor. Ninguém tem o direito de roubar isso de você. Que a justiça cósmica seja feita, que seus inimigos caiam e que você floresça na abundância que sempre foi sua por direito.